Hoje, o Nubank é a quarta maior instituição financeira presente no Brasil quando se fala em número de clientes. E exatamente por existir um número tão grande de pessoas que acabam sendo atraídos para o Nubank, acabam surgindo diversas dúvidas, principalmente sobre as caixinhas de investimento e sobre as formas de você ganhar dinheiro com o Nubank. E são essas dúvidas que eu vou esclarecer para você no vídeo de hoje. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Por todo esse conteúdo que eu trago de graça para você 2 vezes na semana, eu só te peço 2 coisas. A primeira é deixa seu joinha para dar aquela fortalecida e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui para você. Uma das principais coisas que você precisa entender é que se você pega seu dinheiro, pega um dinheiro que você ganhou, que você recebeu, o seu salário, e coloca ele no Nubank por 30 dias sem fazer nenhuma operação, só deixando ele paradinho lá, você vai receber uma remuneração, uma recompensa em cima daquele dinheiro que você deixou parado. Agora, se você começar a movimentar, fazer alguma operação com aquele dinheiro, aí esquece. Porque se você fizer compra, sacar, você não vai receber nenhuma remuneração em cima daquele dinheiro, só se ele ficar totalmente parado. Agora, se passaram aqueles 30 dias, no 31º dia você vai receber aquela remuneração e a partir dali você vai receber remunerações diárias sobre aquele dinheiro. Seja porque você tem necessidade de movimentar a sua conta lá no Nubank, para pagar alguma coisa, para comprar alguma coisa, seja porque você não quer esperar aqueles 30 dias para receber os rendimentos do dinheiro que você tem lá, você tem que optar por investir o seu dinheiro nas caixinhas do Nubank. E aí, quando se fala sobre as caixinhas do Nubank, existem alguns tipos. Por exemplo, existe a caixinha de reserva de emergência. Com essa caixinha, você consegue ter uma liquidez diária. Então, imagina, se por algum acaso você vai precisar daquele dinheiro que você está investindo, essa é uma ótima opção, porque se acontece alguma coisa, você consegue sacar aquele dinheiro no mesmo dia. As demais caixinhas, às vezes, elas têm um limite aí de liquidez, Por exemplo, uma liquidez de D+1, quando você vai querer resgatar aquele dinheiro após as 14. Então imagina que você foi lá depois das 14 e tentou fazer aquele resgate, o que vai acontecer? Vai ser D+1. Então vai ser aquele dia mais um para você conseguir resgatar aquele dinheiro. O que não é interessante no caso de você estar passando alguma emergência, e estar precisando com urgência daquele dinheiro. E agora nós vamos entrar na parte mais importante desse vídeo. Será que existe alguma forma de você ter rendimentos maiores do que com a caixinha do Nubank? Será que isso é possível? Será que dá para fazer isso? O primeiro ponto de atenção que você tem que ter é que a caixinha do Nubank atualmente ela rende 100% do CDI. E aqui já começa a sair a pulga na orelha de muitas pessoas. Isso porque em diversos investimentos que você vê, principalmente na renda fixa, sempre está lá esse abençoado do CDI, Mas o que é esse abençoado desse CDI? Basicamente, quando um investimento, quando um produto, um tesouro, ele fala que ele vai te render 100, 120, 150, 200% do CDI, esse produto ele está fazendo referência aos certificados de depósitos interbancários, que é como se fosse um exemplo de empréstimo que os bancos realizam entre eles, um banco para o outro. Então o CDI ele está sendo referente mais ou menos aos juros que estão ligados a essas operações de curtíssimos prazos, que são essas operações de empréstimo entre os bancos. Mas Lucas, um banco fazendo empréstimo de outro? Por que um banco ia precisar fazer um fechamento, ia precisar emprestar dinheiro de outro banco? Porque diariamente os bancos precisam informar o saldo deles para a controladora. E essa controladora, essa instituição que controla esse mercado é o Banco Central. E aí quando o valor de resgates de uma instituição financeira, de um banco, é maior que o valor de depósitos que aquele banco recebeu no dia, obviamente ele vai ter perdido mais do que ele ganhou. Então ele vai ficar com um déficit, vai ficar com um valor negativo. Só que o que acontece?
acontece? O banco ele não pode apresentar um valor negativo, né, um resultado negativo no final daquele dia. Então o que acontece? Os bancos eles emitem esses certificados de empréstimos de um para o outro. Então, por exemplo, esse banco aqui fechou negativo. O que ele vai fazer? Ele vai oferecer títulos para esse outro banco, que em troca desses títulos como garantia vai emprestar dinheiro para esse banco. Assim, nessas operações interbancárias, se esse banco não pagar esse aqui, ele vai ficar com os títulos desse banco. Caso contrário, ele vai pagar e vai receber os títulos de volta. E aí, com o dinheiro que ele pegou desse outro banco, ele consegue fechar no positivo, mandar esse resultado para o Banco Central e tá tudo certo. E a taxa de juros do empréstimo desses bancos, né, desses certificados de depósito interbancários, é o CDI. E quando nós falamos sobre o CDI, a gente sempre tem uma menção em relação à taxa Selic. Por quê? Porque a taxa Selic é a taxa básica de juros dentro do Brasil. E como ela é uma taxa reguladora e a gente sabe que o CDI ele rende 0,1% a menos que a Selic, a gente tem um resultado bem claro. Então, por exemplo, hoje a Selic está em 12,25%. Então, a gente tem que o CDI está em 12,15%. Agora que você já entendeu de forma bem genérica e bem resumida o que é o CDI, para que você consiga um rendimento superior às caixinhas, né, um rendimento superior a 100% do CDI na Nubank, você vai precisar optar por fazer outros tipos de investimento dentro do próprio Nubank. Para isso, você pode inclusive optar por um produto da renda fixa que é o CDB, que são certificados de depósitos bancários. Os CDBs, eles são títulos que os bancos emitem, né? Você vai lá, faz um investimento naquele banco, então aquele banco vai pegar o seu dinheiro, vai investir nele para que ele cresça mais, vai pagar dívidas entre diversas outras coisas e no fim ele vai te pagar juros, né, proventos em relação àquele empréstimo que você fez para ele. Antigamente, para que você conseguisse fazer esse tipo de investimento pela Nubank, você ia precisar baixar o aplicativo da Nuinvest e fazer todos os seus investimentos por lá. Entretanto, atualmente o Nubank ele conseguiu dar uma simplificada em tudo isso e você consegue hoje em dia fazer tudo isso pelo próprio aplicativo da Nubank. E para que você faça isso dentro do aplicativo da Nubank, primeiro você vai clicar em investimentos, clicar em investir e com isso já vai aparecer várias opções de investimento, né? Você vai ter os CDBs, vai ter o Tesouro Direto, vai ter as ações, os fundos de investimento. Mas voltando ao foco do vídeo de hoje, que são as rendas fixas que podem te render mais que 100% do CDI, a opção que você vai ter são os CDBs. E aí quando você clica nessa opção de CDBs, o aplicativo também vai te gerar várias opções de investimento que você pode fazer e vão te render mais que o CDI. Mas antes de você sair investindo em qualquer CDB, você tem que se atentar em alguns pontos que são muito importantes. E o primeiro ponto de importância que eu vou citar aqui com você é o vencimento daquele produto. E por que é importante você saber a data de vencimento daquele produto? Porque o vencimento vai ser a data final que você vai resgatar aquele dinheiro que você investiu. Então ela é muito importante, porque imagina que você vai lá e escolhe um produto que vai vencer em 2027 e você não pode tirar o seu dinheiro antes de 2027. E aí você precisa daquele dinheiro para uma emergência, para um aluguel, para uma parcela de alguma coisa que está estourando, para um hospital. Então você tem que ter muito cuidado nessa situação. E caso você opte por pegar um produto que tenha um prazo maior, porque o rendimento vai ser maior, você tem que colocar um valor que não vai fazer a diferença na sua vida. O segundo ponto que você tem que ter muita atenção quando você vai escolher um CDB é a instituição financeira que você vai investir. Então você precisa saber se aquela instituição financeira é uma instituição financeira saudável e segura para você estar investindo o seu dinheiro. É claro que nessas situações nós temos a garantia FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Esse fundo ele te garante que investimentos de até R$250 mil eles vão ser reembolsados caso aconteça alguma coisa com aquela instituição financeira, né? Por exemplo, ela quebre. Então, se você investir até 250 mil, você vai receber esse dinheiro de volta. Qual que é o problema? O problema é que você vai perder todo o rendimento que você poderia ter ganho, né? Então, vai ser como se aquele dinheiro tivesse parado todo aquele tempo, somado ao tempo que você vai demorar para receber de volta. Então, isso também não é interessante. O terceiro ponto de atenção é saber qual o tipo de rendimento que aquele CDB vai te oferecer, né? Se ele é um CDB pré-fixado, pós-fixado ou pós mais pré-fixado. Então, por exemplo, se você optar por investir em um CDB que vai te render 9% ao ano e vence em 2027, você sabe que em cada ano que se passar
você vai receber 9% em cima daquele investimento. Em um primeiro olhar, né, numa primeira impressão, às vezes escolher um investimento que vai te pagar 9, 10, 11% ao ano é uma ótima opção. Mas você precisa estar sempre atento à inflação. Por quê? Porque se a inflação subir demais, todo o poder aquisitivo que você teria com aquele seu rendimento, ele vai ser menor do que a inflação. Então o que acontece? O seu poder aquisitivo vai diminuir. Você vai continuar ganhando aqueles 9%, só que como a inflação subiu demais, aquele seu 9% já não representa quase nada. Então, como eu disse, às vezes você fazer um investimento desse pode não ser a melhor opção, levando em consideração que seu poder aquisitivo vai diminuir e existem outras opções que te pagariam mais. E aí, quando você opta por um pós-fixado, esse é o tipo de produto que você não sabe direito quanto ao certo você vai receber no vencimento daquele produto. Porque imagina que quando você vai adquirir esse produto tá lá 100, 110, 150% do CDI. Você sabe que você vai receber uma parcela em relação ao CDI. Então você sabe que você vai receber aquela porcentagem, né, vai receber aquela parcela e que ela tá estritamente ligada à Selic, mas você só vai saber quanto você vai receber no final daquele vencimento. E além das opções pré e pós-fixados em relação ao CDI, você também tem as opções pré mais pós-fixados. Então imagina que você vai ter um produto lá, um tesouro, que vai ser o IPCA mais uma porcentagem. Então o que será que isso significa? Isso significa que aquele produto vai render para você o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor, que é a inflação, somada a uma porcentagem, né, pré-definida. Essa porcentagem sempre vai ser pré-definida. Então você sabe que com o IPCA você sempre vai receber o suficiente para estar igual à inflação. Então não tem aquele risco do seu poder aquisitivo diminuir porque o seu rendimento vai estar sempre no mesmo páreo que a inflação. Então isso se mostra às vezes um pouco mais atrativo que o pré-fixado, né? Além de receber aquela porcentagem a mais que vai te garantir um rendimento maior que a inflação. E sempre vale eu te lembrar que quando a gente fala de produtos da renda fixa, eles sempre estão sujeitos ao imposto de renda. Só que quando a gente fala sobre as caixinhas do Nubank, sobre os CDBs, você não tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque o imposto de renda, ele já é abatido, né? Ele já é subtraído do rendimento que você vai ter com aquele produto. Então você não precisa esquentar a cabeça com cálculos em emitir uma DARF, em pagar aquela DARF, porque o valor já vai ser descontado automaticamente. Outro ponto que você precisa sempre ter muita atenção quando a gente fala sobre renda fixa é em relação ao IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Então quando você acaba fazendo movimentações naqueles produtos antes que se passam 30 dias, você vai acabar tendo uma redução no seu rendimento por causa dos impostos, né? Por causa do IOF. Então é sempre interessante que você deixe essa operação rolar por mais de 30 dias, né? Não fica ali movimentando ela. E quando eu falo para você sobre receber um rendimento maior do que a caixinha do Nubank, né? Ou seja, um rendimento maior que 100% do CDI, você se vê obrigado a abrir mão de algumas coisas e optar por outras, né? Por exemplo, como resgate imediato. Às vezes você tem que abrir mão daquele resgate imediato, escolher um produto que vai demorar um pouco mais para que o rendimento que você vai ter naquela operação seja maior, né? Outra opção é você optar por operações mais arriscadas, né? O que não é o objetivo no vídeo de hoje. Então aí seria investir em ações, em fundos de investimento, mas hoje a gente está focando exclusivamente em CDBs, né? Que vão te render mais que o CDI. Outra opção que pode fazer com que você ganhe um pouco de dinheiro com o Nubank é com as compras parceladas, né? Mas calma, não vai sair igual doido querendo comprar um monte de coisa parcelada, não ter dinheiro para pagar essas parcelas, calma lá. Quando você opta por fazer uma compra parcelada no Nubank e vai lá no aplicativo e opciona por adiantar as parcelas que você tem daquela compra, você recebe um desconto nas parcelas, né? O que acaba podendo ser muito interessante para você. Então, às vezes, por exemplo, você já tinha aquele dinheiro, mas comprar à vista não tinha nenhuma vantagem. Aí você preferiu parcelar. Só que daí, adiantando as parcelas, você recebia um desconto. Então, isso acaba sendo muito mais atrativo do que se você tivesse feito aquela compra à vista mesmo e parcelar acabou sendo melhor. Ainda falando sobre o crédito na Nubank, né, sobre as parcelas, o Nubank ele oferece o cartão ultravioleta, né, e esse cartão ele oferece um cashback de 1%, sendo que esse cashback ele rende 200% do CDI. Mas qual que é a questão? Para você ter acesso a esse cartão, você
você tem uma fatura de R$ 49 por mês. E para que essa fatura seja zerada, ou você tem que ter uma fatura de R$ 5.000 no mês ou R$ 50.000 investidos no Nubank. Aí vale a pena ter esse cartão. A última opção que pode te fazer ganhar um pouquinho de dinheiro com o aplicativo da Nubank é através do shopping. Dentro do próprio aplicativo da Nubank existe um shopping e dentro desse shopping existem diversas empresas parceiras do Nubank. E comprando lá, você acaba recebendo alguns descontos que talvez sejam mais atrativos do que tá comprando nas próprias empresas. E aí você pode aproveitar esses descontos e fazer compras um pouco melhores. Então, com o vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido sobre um pouco mais das funcionalidades do Nubank, né, os tipos de investimento que você pode fazer, como você pode obter rendimentos um pouco maiores com o Nubank e também se aproveitar do aplicativo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem precisa aprender um pouco mais sobre a Nubank, né, tem conta na Nubank, mas não sabe de todos esses benefícios. Também não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Tchau!